A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início de mais um vídeo. A glória do Senhor Deus, Israel, Deus das nossas vidas. Estamos meditando no assunto o nosso corpo. Com que corpo nós ressuscitaremos? Nós voltaremos. Com que corpo que Cristo voltou da sepultura? Qual foi o corpo que Cristo voltou da sepultura? Qual é a influência dos ossos nesse corpo que nós voltaremos? Então, tudo isso nós estamos meditando para chegarmos a uma conclusão e entendermos com que corpo nós vamos voltar da sepultura para glorificar a Deus por toda a eternidade. Enquanto tempo nós estamos aqui nessa vida, nós devemos zelar por tudo isso e cuidar desse corpo. Amém? Mas antes eu peço a você que se inscreva aí no canal, deixe os seus joinhas, os seus comentários, nos auxilie, nós precisamos. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, não é o nosso texto básico, mas está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo 11, que nos diz assim: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estamos retinando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retinando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Abri também os vossos corações. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles andarei. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando das coisas que separam o homem de Deus. Que o corpo não pode ser unido com as coisas que Deus não aprova e que Deus não aceita. O corpo do cristão tem que ser separado. O crente tem que ser separado. Quando se trata de corpo, principalmente. Por quê? Porque corpo é aquilo que todos veem, queridos. Corpo é o que nós estamos vendo. O que sai das nossas bocas é o que o povo vê, é o que o povo escuta, é o que o povo testifica. É daí que vem o testemunho. É o que sai da boca, é o que está no corpo, é que dá o nosso testemunho. E é isso que nós precisamos cuidar com o corpo, para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas e nós alcançamos a salvação por meio deste corpo, em Cristo Jesus. Se você souber a importância disso, você certamente mudaria certos hábitos e costumes dentro da igreja que não são princípios evangélicos, que não são favoráveis à igreja de Cristo, à doutrina de Cristo e de um cristão que quer morar com Cristo no céu. Corpo tem que ser preparado. Algumas pessoas dizem, mas o cabeça do corpo não é Cristo? É outro corpo isso aí, queridos. O corpo que Cristo está falando, que Ele é o cabeça, é a igreja.
É o corpo, a igreja dele, que ele é o cabeça. Não confunda os corpos. Corpo, igreja, corpo, teu corpo. O corpo da igreja é você e toda a congregação reunida. E o teu corpo, particular instrumento, como Paulo está dizendo aqui, santuário do Espírito. Observe que você, nesse corpo, tem uma responsabilidade grande mesmo, né? Sabe? É muito grande. É incontável os erros das pessoas por meio desse corpo, as coisas que eles fazem contra o Espírito e quer ter o Espírito Santo na vida deles, não tem jeito. A responsabilidade sua, minha, a responsabilidade nossa nesse corpo através do reino de Deus, nós não podemos nem calcular. É muito grande. Mas nós podemos avaliar, porque Paulo diz assim: examina-se o homem a si mesmo. Julgue o homem a si mesmo. Então, quando nós olhamos para esse versículo que Paulo diz, o nosso corpo é santuário do Deus vivo. O versículo de número 15, ele diz assim no versículo número 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial. Belial aqui é o ídolo, é a imagem, é Baal. Aí ele disse, e que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Tem comunhão o corpo com os ídolos? O templo de Deus aqui, que é você, tem comunhão com o ídolo? Então você não tem um corpo para Cristo. Você não tem um corpo para habitar o Espírito. Queridos, o Espírito Santo só habita no templo que é dele. Ele não é o intruso. O intruso é Satanás, habita em qualquer lugar. Ele chega e entra em qualquer lugar. Cristo não. Cristo bate na porta. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é o seu coração, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você abrir o coração para Cristo, se você se entregar a Ele, se você ir de corpo e alma e espírito para Ele, então Ele entra na sua vida e habita na tua vida. Ele não é intruso. Intruso é Satanás. Se você quiser, Satanás caça meio de entrar na sua vida. Se você não quiser, ele faz a mesma coisa, caçando meio de entrar na tua vida a fim de te destruir e de ferir o templo de Deus. E o Senhor Jesus disse que não pode servir a dois senhores. Você não pode estar com o Espírito de Deus e estar com os ídolos, né, meu querido? Não se pode dar louvor a dois. Não se dá louvor a dois senhores. Não serve a dois senhores. Então, por meio do corpo. E ele disse no versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário. Percebe? A santidade no corpo, a santidade no espírito, a santidade no corpo, isso tem que estar na vida do cristão. Se essa regra de vida não está com você, se você não tem, se você não as pratica, você não tem como ser habitação do Espírito. Não, do Espírito de Deus não. Estou falando habitação do Espírito Santo. O seu Espírito de vida que Deus te deu lá no Éden está com você desde que você nasceu. E o Espírito de vida que Deus te deu está também com você. O fogo da vida, o hálito da vida, o sopro da vida que representa o Espírito de vida, ele também está com você. Só vai embora quando você for morto. Chegou o seu dia de morrer nessa vida. Deus toma esse hálito, esse fôlego da vida que não se contamina, porque é um sopro, é um vento, é um sopro, é um hálito, não é uma pessoa, não é o Espírito. E quando se trata da pessoa que nós recebemos no Éden, se trata de um Espírito que tem um corpo,
que tem um corpo para habitar esse corpo de carne, que é o nosso corpo, que é esse aqui. Mas esse corpo aqui, para que ele seja habitado pelo Espírito Santo, neste Espírito, é preciso que ele esteja santificado, é o santuário, que ele se torne um santuário. Se ele está em comunhão com os ídolos, com os vícios, com o paganismo, a prostituição, tantas outras coisas que não dá para falar. Hebreus fala multidão de pecados, não? Testemunho, multidão de testemunho, multidão de pecados. Então não dá para falar quantas erros e quantos pecados tem, né? Então, se o Espírito vem para habitar no corpo, ele tem que estar limpo de tudo isso. Então, o crente com a boca cheia de palavras torpes, a gente vê isso nos altares, através das ministras, das bispas, pastoras, supostos, né? Porque não existe na hierarquia de Deus com unção com óleo para pastora, para bispa, para nenhuma desses cargos na igreja. Não adianta, pode falar o que quiser, Deus não aprova. Unção com óleo, não. Ela é adjuntora do marido, ela é adjuntora do seu companheiro, ela pode ajudar o pastor da igreja, ela pode ser uma missionária, uma profetisa, ela pode ser tudo isso. Mas ungida pastora, ungida presbítera, ungida diaconisa, ungida bispa, isso não existe, não vai ungir, não vai haver nunca. Não vai haver nunca na igreja de Deus. Por quê? Porque não é o cargo de Deus. Não é o caráter do Espírito. Não. Mas tem pastora governando a igreja, tem pastora governando a igreja pela hierarquia mundana. Essa hierarquia religiosa que está nas igrejas, no costume do mundo. Mas dentro da palavra de Deus não existe isso. Nada. Mas você está sendo... Não estou sendo nada. Estou sendo sincero com a palavra. Só isso. Não é do pastor, é chamado de pastor, é por causa do pastor. Chamado de bispo, é por causa do bispo. Mas unção com óleo não existe. Não existe. Então, esse cargo de assumir uma igreja sozinho, uma mulher, isso não existe no reino de Deus. Pode ter, tem muitas. Tá aí por aí, tá cheio. Mas não é o caráter do Espírito, não é a ordem de Deus. Mas quem é você para falar isso? Ninguém. Não sou eu que falo. Quem fala é a palavra de Deus. Se fosse minha palavra, fosse eu que falasse, estava tudo bem. Mas não sou eu que falo. Quem fala é Jesus. Então, ele está dizendo aqui que nós somos santuário do Deus vivente. Como Deus diz, neles habitarei. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se você é santuário do Deus vivo, se o seu corpo é santuário do Deus vivo, o Espírito de Deus vai habitar em você. Deus vai habitar em você por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém, queridos? E está em todo lugar. Não está em todo lugar. Deus é uma pessoa. Jesus é homem, é uma pessoa. E está em todo lugar. É a linguagem de toda gente. Não está em todo lugar. O Espírito Santo não está em todo lugar. Deus não está em todo lugar, Jesus não está em todo lugar. Jesus está no trono à direita do Pai, o Pai no seu trono, de lá não se move, e o Espírito Santo está aqui na sua igreja, tá? Então vamos dizer como é que funciona isso, para você entender que não está em todo lugar? Bom, então você tem uma congregação com 5.000 pessoas. Lá dentro daquela igreja tem duas pessoas que é santuário do Deus vivente. O Espírito Santo está nessas duas pessoas. E o resto não está com ninguém. Não está. Não está. O Espírito Santo está ali, naquelas duas pessoas. Habitando naquelas duas pessoas. Tem duas pessoas lá na África que é santuário do Deus vivo. O Espírito Santo está habitando nelas lá. Tem mais dois lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, lá em Portugal, em qualquer lugar da terra, na Europa, em qualquer lugar dessas nações.
Lá no Japão, nesses o Espírito está. O resto é só o fôlego de vida por toda a terra. Por isso Cristo contempla a todos. No fôlego da vida, Cristo contempla a todos, a tudo e a todos. Do seu trono, porque a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra estrada dos seus pés. Cristo não precisa andar para lá e para cá para ver a terra. Não tem necessidade. A terra é um espelho em suas mãos. Ele vê de lá do seu trono, ele contempla tudo. Agora, e o Espírito? O Espírito está santificando. Quem se santificou? Quem se purificou? O Espírito está habitando. Santuário és do Deus vivo. Se você está purificado pela fé, então você é santuário do Deus vivente, do Espírito Santo. Então isso, Deus está aqui, está sim o fôlego da vida. Está sim o fôlego da vida. E Cristo lá da glória vendo tudo o que está acontecendo. Deus está contemplando os doentes lá nos hospitais. Deus está contemplando os que estão lá no asilo, no manicômio, caído lá no leprosário. Deus está contemplando os que estão lá na prisão. Deus está vendo todos eles. E está exercitando misericórdia sobre todos eles. Mas ele, pessoa, não está lá. Deus está contemplando todas as suas igrejas na terra, seja ela protestante, católica, de qualquer religião. Está contemplando todas elas. E está vendo todas elas. Mas não está lá no meio delas. Não está lá. Está no seu trono. Quem é para estar é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar, como eu já disse, você tem que se tornar santuário do Deus vivo. Aí o Espírito Santo faz essa ligação direta com você, com o Pai e com o Filho. Aí vem a oração de Jesus em João, capítulo 17, quando ele ora para os seus discípulos. Ele disse ao Pai: para que todos sejam um, Pai, como tu o és em mim, e eu em ti, que ele seja um em nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, e eles em mim, ou em nós. Essa oração é maravilhosa, é linda, 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 linda. Eu vou até olhar ela lá. Vamos lá, vamos. João 17. Eu vou até dar uma olhada, para você ver a comunhão do corpo, o teu corpo com Cristo Jesus. João 17, versículo de número 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Era teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Está falando dos seus 12 apóstolos. O Judas ainda não tinha traído, ou melhor, já estava traindo, mas ainda não tinha caído. Então ele diz aqui: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram religiosos, fanáticos em suas religiões, mas o Senhor me deu, vai buscar eles e traz eles, e eu fui, eles vieram para mim, e estão comigo, é o que Jesus diz, dizendo ao Pai aqui: guardou a tua palavra. Pedro, João, você se lembra que quando Jesus disse para os seus discípulos, quando ele faz aquele discurso, todos saíram, Jesus chega para os seus e disse: quer vós também ir? Podeis ir? Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna, só tu tem palavras de salvação. Esse amor maravilhoso que é a nossa alegria, que é o nosso bem maior, esse é o meu amor, a palavra de Deus, a quem eu mais amo. E ele diz aqui o versículo de número 2: pois lhes destes autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhes destes. Deu a vida eterna para todos aqueles que viestes a ele, que o Pai deu a ele. E aqui estava os 12 e Judas mais tarde traiu e caiu. Versículo de número 3: ora, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviastes. Amém. Paulo disse lá no capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios: o primeiro Adão, terreno; o segundo Adão, espiritual, celestial. Tais os terrenos, tais também os celestiais. Tais os celestiais, assim são os celestiais. Fala o terreno como terreno, fala o celestial como celestial. Por isso que você está ouvindo Paulo dizer que você tem que transformar a sua vida para ser santuário do Deus vivo, habitação do Espírito. Assim você passa a falar, bispa, pastora, uma linguagem irrepreensível, uma linguagem espiritual. Você para de falar as palavras torpes que saem da sua boca em cima dos púlpitos, dos altares, e que o povo gosta, das suas piadas imundas e nojentas, das suas graças, dos seus gracejos, das suas chocarrices, que isso não sai da igreja, Isso é ridículo. Então, você passando a ser do Deus vivo, que é o que Jesus está dizendo aqui, você passa a ser santuário do Todo-Poderoso, e sendo santuário do Todo-Poderoso, sua linguagem é outra, seu corpo é outro, o que você se adorna e se veste é outra coisa. É intocável, é totalmente preservado. Só quem pode tocar é o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. Estou falando de vida em santidade. Estou falando de vida fora do pecado, queridas. Não estou falando de uma vida íntima com seu marido, tá? Para de bobeira. Para de bobeira. Não é nada disso. Você é intocável. Você mulher, você homem, que é santuário do Espírito Santo de Deus. No que diz respeito ao que Paulo está dizendo. Ídolos, idolatria, feitiçaria, vaidades, mentira, engano, ilusões desse mundo. Tudo isso que é contrário à verdade de Cristo. Mas no que diz respeito a seu marido, você tem a vida com ele. O seu corpo é dele, o dele é seu. E ninguém interfere nisso. Então, ele está dizendo aqui, o 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, pois são teus. Eu não rogo pelo mundo, eu não oro pelo mundo, Pai. Eu estou orando aqui pelos que tu me destes. E lá estavam os 12 apóstolos. Pois era do mundo e tu me destes. Ele diz, porque são teus. No versículo de número 10. Tudo que tens é teu. E tudo que tenho é teu. E tudo o que tu tens é meu. Pai, tudo que eu tenho é teu, está nas tuas mãos. Então, os meus apóstolos são teus. Todo o teu poder é meu poder. Toda a tua vida é minha vida, Pai. Nós somos um. Os meus apóstolos aqui que conquistei para a tua glória são teus. E Jesus estava preservando os seus discípulos na caminhada, logo ele ia partir dessa vida, e como foi de fato. Ele disse, e nele sou glorificado. Versículo 11, já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Olha, Pai, conserva eles, cuida deles, não deixa escaparem, porque o Senhor sabe que eu vou sair, eu vou morrer, eu vou embora. E na minha morte, eles não vão extraviar? Cuide dele até que chega o tempo deles estar conosco também. Cuide dele, Pai. Cuide deles, Pai. Ele diz aqui, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Guarda eles, Pai. Guarda os meus apóstolos, guarda os meus discípulos, Senhor. Guarda os meus 12 seguidores, para que eles sejam um, que eles tenham união como eu e o Senhor somos um. Conserva eles, protege eles,
É assim que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Se quiser ser salvo, se quiser receber um novo corpo, une o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, para que seja um em Cristo, para que o Espírito habite em ti. Sai das tuas ilusões e da tua falsidade espiritual, sai das tuas ilusões, das tuas vaidades, desgarra de Jezabel, com quem você anda abraçado o tempo todo. Jezabel foi no passado. Quem diz isso é teu pastor, é teu bispo, é tua bispa, é teu apóstolo, é teu missionário. Eles que dizem isso porque quer que você fique na igreja para dar lucros para ele, e você vai perecer se você não se converter. Você deve ficar na igreja, mas deve se converter, senão você vai perecer. Que adianta? Deve estar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, no versículo de número 12: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha que Jesus olha para os seus apóstolos, junto aos seus discípulos, e já falava que Judas Iscariotes ia se perder. Até então poderia ser o Pedro, poderia ser o Tiago, poderia ser qualquer um. Ele estava orando por eles aqui, sabendo que um deles ia trair. E de repente Judas se manifesta. Para que se cumprisse a Escritura: estando eu com eles no mundo, eu cuidei. Queridos, o dever do pastor é cuidar das ovelhas. O dever do pastor é proteger as ovelhas em oração e jejum. Criou todos os dogmas ou os chavões dentro da igreja. Oração forte, oração dos 70, porta dos 70, oração disso, oração daquilo, e daquilo, e vai. Deve orar sempre. Mas a oração tem uma finalidade. A oração tem uma posição, que é rogar a Deus, exaltar a Deus, clamar a Deus e pedir unicamente misericórdia para que não se perca. E depois disso, queridos, vem o seu pedido. Você, com as suas necessidades, vai pedir a Deus. Por que o povo não recebe? Porque Paulo diz, Tiago diz, pedi e não recebeis? Porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleitos, nas vossas próprias vontades. Tudo que você pede para as coisas desse mundo. E nem sempre Deus vai querer fazer por você as coisas desse mundo. Não. Por quê? Sabe que não convém. Deus é Pai, querido. Deus sabe o que é melhor para você. Deus não é um ignorante que não está nem aí para você. Por isso é que quando Jesus intercede por seus discípulos, ele mostra a qualidade da oração. Oração protetora, conservadora, ajudadora, oração que guarda os seus, que protege os seus, que cuida dos seus. Então, o missionário vai orar, o pastor vai orar na oração da fé, e ele repreende o mal, repreenda isso, repreenda aquilo, mas o que vale aquilo ali? É de graça? Depois vai lá o valor da oferta. Depois vai lá o valor que ele pede. Isso não é oração, querido. Isso é troca, isso é barganha, isso é negócio. Que Deus não habita. Oração é isso aqui. Ele diz aqui, versículo de número 13. Agora vou para junto de ti. E isto digo enquanto estou no mundo, para que tenha em si a medida completa da minha alegria. O apóstolo Paulo, nas suas alegrias, nas suas tristezas, nas suas aflições, ele clamava a Deus, ele dizia: Senhor, eu não vou aguentar mais, me ajuda, me socorre. E Jesus vinha para ele: Paulo,
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu filho. A minha graça te basta, Paulo. Essa é a resposta de um Deus que conhece o vaso que ele habita, que o seu Espírito Santo habita. Então, ele diz aqui: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele ora para os seus discípulos, dizendo ao Pai: Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Eu falei para todos, Pai. Eu preguei a todos. Quiseram me matar, me odiaram, não receberam a tua palavra, não quiseram a tua palavra. Mas esses não, Pai. Esses receberam a tua palavra. Ele diz aí, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Esses não são do mundo. Esses recebeu, assim como eu não sou do mundo. Então ele diz aqui: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Pai, não leve eles agora. Eu não vou levar eles agora comigo, porque se eu levar eles agora comigo, então não tem quem pregue o evangelho depois da minha partida. Deixa eles, mas guarda-os do mal. Livra dos ídolos do paganismo, conserva-os. Aí ele diz aqui, o 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, não tem meio de santificação se não for por meio da palavra, quando você se entrega a Cristo e se arrepende. Falar bonito, Herodes também falou, todos falam, só não eu, né? Só eu que não estudei, mas falar bonito, a maioria fala. Herodes falou e não quis dar glória a Deus, foi comida de bicho, por causa da sua beleza de pregação, né? E tantos, uma hora vai falar, o povo chora, o povo faz isso, e como é que está o corpo? Não estou falando do corpo igreja, o teu corpo. Por onde ele anda? Durante os dias da semana, como ele está com Cristo. Ele diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Você esqueceu, pastor? Bispo e bispa, supostas, né? Você esqueceu, pastor, a responsabilidade que você tem como igreja, como pastor? Você esqueceu? Você é um missionário? Eu sou missionário, vou lá para a África. Mas aonde você vai lá na África, já está esperando lá a igreja com um hotel de luxo e o valor para você gastar, a sua estadia, está tudo lá, não está? Agora faça como Paulo, vai para as ilhas, encontra lá aqueles caciques da ilha lá que Paulo achou lá. Eu não vou falar disso agora, que eu não estou falando de viagem de missão. Então você vai ver Paulo, cobra picando Paulo, os nativos querendo matá-lo, Paulo curando homens com desinteria. Vai para lá, vai, naufrágio. Essa é a função de um missionário. Qual é a sua? Hotel 5 estrelas? Tá muito bem. Então ele diz aqui o versículo de número 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Eu envio para fazer a tua obra. O versículo de número 19: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É para ser santificado de verdade. Não é só por fora e não é só por dentro. Primeiro por dentro, faça resplandecer por fora. Por isso, querido, eu nunca vou te dizer, mulher, que tu é uma mulher de Deus, tu andando de calça como homem.
não vem para mim e nem para a palavra e nem para o Espírito, que não vai colar, tá? Não vai. Você tem que ser santuário de Deus vivo? Então purifique-se. Senão não adianta. Você pode falar o que quiser, o mundo pode te abraçar. Você pode falar bonito do jeito que você quiser. Você pode dizer o que você quiser. Não interessa, fala o que você quiser, prega o que você quiser, arrebanha quanto você quiser, ganha milhões, mas você não é santuário do Espírito. Não tem conversa. Aí ele diz aqui, versículo 19: por eles o 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Olha aqui, ó. Eu não rogo só pelos apóstolos que aqui estão, Pai, os 12, mas por aqueles que os apóstolos vão pregar e vão crer em Ti e vão estar conosco, e dos quais eu quero ser um, e sou um, e peço a Deus que me dá graça para que eu seja um sempre. Aí ele diz aqui, ó, versículo 21, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Você não conhece o amor desse Cristo, pastor? Você não conhece o amor desse Cristo, meu irmão? A humanidade não conhece o amor desse Jesus. Esse Brasil extraviado, esse Brasil que está com a igreja vendida ao pecado, que está com a igreja comprada pela política, que está com a igreja misturada com o paganismo. Esse mundo não conhece o amor desse Cristo, não conhece a grandeza desse bendito Evangelho, desse maravilhoso Evangelho. Você não conhece a graça de Deus, você não sabe o que é o amor de Cristo. Por isso você pegou seu pai e mandou lá para o asilo. Por isso você pegou sua mãe e mandou lá para o manicômio, né? Por isso você fez isso. Por isso tem uns que dizem bandido bom é bandido morto. Por isso é que você faz as coisas dessa forma. Por isso é que você entrou na igreja, na política, pastor. Porque você não conhece esse amor aqui, ó, que esse Cristo está falando. Se você pegasse uma oração dessa em espírito, você chorava, você clamava e você se santificava a esse Cristo bendito e glorioso, a fim de que as pessoas viessem conhecer o amor desse Cristo. Aí ele diz aqui, ó, o versículo 22, eu lhes dei a glória que Tu me deste, para que sejam um como nós somos um. A glória que o Pai, que o Filho trouxe a esse mundo para fazer toda a obra, Ele deixou com seus apóstolos. E é óbvio que os seus apóstolos deixou com a igreja, né? Para que a igreja pudesse prosseguir. Mas o apóstolo Paulo, antes de partir dessa vida, e junto com os demais apóstolos, como Pedro e tantos outros, dizia que no meio de vós levantaria lobos cruéis, que não pouparia o rebanho. Aí estão eles. Aí estão eles. Lobos que devora a santidade, que devora a verdade, que quer devorar a verdade, mas não vai conseguir. Porque Deus quer pelo menos um no meio de uma multidão, para que Ele possa achar. Aí ele diz aqui, 23, eu neles, e Tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste, e que os amastes, como tens amado a mim. Eu neles, Pai Santo, e Tu em mim. Eu estou nele, Pai. Eu estou neles, Pai. E o Senhor está em mim. Agora nós vamos fazer essa união. Eu neles, Tu em mim, e eles em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Tem essa comunhão com o Espírito, querido? Tem. Tem essa comunhão com o Espírito, amada? Tem. Para que o Espírito habite em você e você traga dessa vida, quando partir dessa vida, você receba um outro corpo no lugar desse? Como é que está esse corpo? Santuário do Deus vivo ou templo de Baal, de Belial, das coisas desse mundo? Com quem? Ou uma representação de Jezabel, ou uma figura de Jezabel. Como está? Isso é você que deve ver. É você que deve examinar você mesmo, porque eu olho e vejo que você é uma representante de Jezabel. O versículo de número 24.
Pai, quero que, onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer a teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. O mundo não recebeu, o mundo não quis, Pai, mas Pedro quis. O mundo não quis, mas Paulo quis. O mundo não quis, mas o João quis, o José quis, a Maria quis, o Souza quis, o Manuel quis. Assim é o Evangelho. A igreja não quer, o pastor quer dinheiro, o bispo quer dinheiro, o missionário quer comércio, o apóstolo quer comércio, quer dinheiro, quer fama, quer status, quer posição. Nesta vida, deixa eles ter. Mas você quer ser santuário do Deus vivente. Qual é a glória que você quer ter? Essa que o Filho deixou? Essa que o Filho nos deu? Ou essa que a igreja está dando? Qual é a glória que você quer? Escolha você mesmo. Deus não faz nenhuma exigência a você. É livre para todos. Amém, queridos? Vamos orar a Deus nessa noite e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado por essa bonita oração. Ah, Senhor Jesus, se o mundo conhecesse o Teu amor, se o mundo conhecesse os Teus mandamentos, se o mundo conhecesse as Tuas leis, se os homens não ignorassem, meu Deus, meu Pai, não negassem os Teus mandamentos e as Tuas leis, seria diferente, porque toda ruína, toda violência, toda idolatria, todo pecado, toda morte, toda destruição está ligada a isso, Pai, a quebra dos Teus mandamentos. Se o pastor conhecesse esse amor, se os que se diz apóstolo, missionário, conhecessem esse amor e vivessem esse amor, Pai, a Tua igreja te glorificava, a Tua igreja não idolatrava um homem, a Tua igreja não apegava a um político, a Tua igreja não apegava a um ídolo, Pai. Se conhecesse esse amor bendito que Tu nos deu, se conhecesse esse amor maravilhoso que o Teu Filho mostra para todos nós, sem acepção de pessoas, sem, meu Deus e meu Pai, escolher um que é bom, um que é melhor do que o outro, porque contigo não existe isso. Todos perante a Ti são iguais, porque se não fosse assim eu não estaria aqui. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu te peço que abençoe a nossa nação e estar a nossa terra, Pai. Socorra as pessoas, Pai, nessa hora. Socorra os aflitos, socorra os que estão, meu Deus, meu Pai, em dificuldade. Socorra os que estão aflitos, meu Deus, os que estão doentes, os que estão em estado terminal de um câncer, os que estão se dividindo o corpo por uma diabetes, os que estão com a AIDS, os que estão com a tuberculose, os que estão, meu Deus, meu Pai, com doenças, meu Deus, incuráveis perante a medicina. Socorre. Socorra os que estão, meu Deus, meu Pai, na prisão, meu Deus, tem misericórdia deles, Senhor, ajuda, Senhor, tem misericórdia, Pai, de cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia dos que estão desempregados, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.